Boa noite, muito boa noite a todos, boa noite ao nosso público da Unimed em Concórdia. Hoje é dia 10 de junho de 2020, agora são 9 horas da noite e um minutinho. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, vai marcando as pessoas que você conhece, porque a partir de agora nós estaremos ao vivo com você aí de casa, do outro lado da telinha, dando início a esse feriado com informações novas sobre a pandemia, né, o Covid-19 e os impactos à nossa população, à nossa sociedade, aos cidadãos de Concórdia e região. Bom, ainda estamos falando neste assunto porque ainda é muito importante sabermos mais sobre isso. E hoje nós separamos, então, um assunto muito importante dentro do tema, né, a luta contra o Covid-19, que é um assunto que envolve a obstetrícia e também a pediatria. Por isso que nós temos dois convidados hoje que vão estar aqui dispostos para conversar com você de casa. Todas as dúvidas que você tiver em relação aos cuidados e os riscos da Covid-19 em relação ao grupo de gestantes e ao grupo de crianças, você vai poder perguntar e os nossos convidados especiais estarão prontos para responder. Obrigada pelo seu carinho. Vai marcando as pessoas que você conhece, as grávidas, gestantes e pais que você conhece, e também as pessoas, as famílias que já têm os seus bebezinhos pequenininhos, que estão em fase de amamentação. O nosso assunto agora é ao vivo e é com você diretamente da Unimed, porque esse é o nosso jeito de cuidar de todos. Vamos apresentar os convidados dessa noite? Vamos lá. Vamos receber nesse momento, então, o Dr. Matheus Piccoli, já está aqui com a gente. Boa noite, doutor Matheus. Doutor Matheus é ginecologista e obstetra, né? Possui um título de especialista nisso, também é especialista em ultrassonografia e medicina fetal. Doutor Matheus, obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. E nós temos também uma convidada especial, não é, doutor Matheus? Isso aí. Gosto muito dela. Ah, é? Você gosta muito dela? Gosto muito dela. E trabalha com você também, não é? No mesmo consultório? É isso? Vamos lá. A sua querida esposa, a doutora Gabriela Piccoli, nossa especialista também em pediatria. Doutora Gabriela, boa noite a você, obrigada pela presença. Boa noite a todos e estamos aqui hoje para passar um pouquinho de conhecimento, acho, para as gestantes, para as futuras mamães, que acho que vai ser bem legal. Vai sim, nós temos dois super especialistas aqui, pessoal ao vivo com você de casa, então realmente hoje é uma noite para você perguntar, para você debater o tema, né, da Covid-19 em relação às gestantes, com o Dr. Matheus, que está aqui do meu lado, opa, a gente confunde nessa tela, né, e também a doutora Gabriela Piccoli, que está aqui sobre pediatria. Vamos começar o nosso bate-papo? Bom, vamos lá. Então a primeira pergunta é, doutor Matheus, gestantes são mais vulneráveis ao vírus, à Covid-19? Isso é controverso ainda na literatura, tem pouca evidência, pouco estudo ainda sobre gestante e coronavírus na gravidez, mas até o momento que se sabe é que elas têm o mesmo risco, a mesma letalidade, as mesmas taxas de complicação do que adulto jovem. Claro que a gente sabe que grupo de risco também é o obeso, é o cardiopata, o hipertenso, a diabética. Então, gestante pode ter essas comorbidades também, e assim ela se enquadra no grupo de risco. Mas a taxa de mortalidade, de letalidade da doença, ela é semelhante ao adulto jovem. E também é um cenário, não é parecido, não é, doutora Gabriela, em relação às crianças, né? As nossas crianças parecem que estão protegidas disso? Isso, que a gente vem percebendo é que as crianças, mesmo quando elas têm contato com adultos, pais e mães, principalmente contaminados, que a gente já teve a experiência de pessoas que são positivas, a criança tem sintomas muito leves, né? E as crianças não ficam graves, então o que a gente está observando é que na criança tem essa manifestação bem mais leve também. Tá certo, então. Então a gente abre agora a nossa conversa, né? Conhecendo esses dois cenários, o cenário da obstetrícia e o coronavírus, e aprofundando ainda mais o tema em relação às nossas crianças. Bom, doutores, doutor Matheus, como que a gente pode se proteger, né, do coronavírus durante a gravidez? Na verdade, né,
muitas mães, muitas gestantes estão gestantes nesta fase. Não planejaram, né, que haveria esse vírus, certamente se elas soubessem, teriam talvez esperado um pouquinho mais, né? Mas primeiro vamos começar uma conversa em relação a isso, a esse momento tão importante da vida delas e que está, né, ocasionado e muito interligado a essa fase que nós estamos vivendo. Como é que está sendo esse cenário, essa rotina no consultório, doutor? Está mais fácil, está mais difícil? Tenta descrever para a gente um pouquinho esse trabalho. Eu acredito que a gestante está tendo o mesmo cuidado que a população geral, né? Assim, não está tendo uma ansiedade maior, uma preocupação mais intensa por ser grávida. Mas a gente tem as duas coisas, modos de transmissão mais antigos e que a gente sabe como a transmissão do Covid, ou ela é contato direto, ou uma gotícula de saliva de alguém, ou um espirro, diretamente a gestante pode se contaminar, ou por o contato de superfície. Se alguma superfície estiver suja com o vírus, com o coronavírus, e for colocado no olho, nariz ou boca, a gestante pode estar adquirindo isso também. Então, ela tem que ter os mesmos cuidados do que a população geral. A recomendação ainda é a gente usar máscara, em toda a situação de convívio social. Não tem uma necessidade de a gente isolar a gestante por ser grávida, né? Então, diferentemente de quando era o H1N1, que a chance da mortalidade, de internação da paciente era 4 vezes maior do que a população geral, as grávidas ela não parece complicar mais nessa fase. Então, os cuidados normais que ela deve ter. Ainda não nasceram os bebês que foram as mães contagiadas, né, com a Covid positivo do primeiro, do segundo trimestre. Então, os poucos estudos que a gente tem na literatura, que fazem revisão de artigos, de trabalhos, ou de revisão de casos que foram relatados na literatura, eles não demonstram nenhuma alteração no feto ou nessas gestações. O que tem um pouco de aumento, tem se observado, é um risco de prematuridade, mas no finalzinho da gravidez, não sendo uma prematuridade assim, abaixo de 34 semanas, a gente não teve casos de gestação que teve que ser abreviada por esse motivo. Então, não tem ainda, a pandemia não tem 9 meses, a pandemia não chegou uma gestação de pandemia, então a gente não sabe muito o que acontece com os fetos do primeiro, do segundo trimestre. Existiu a SARS, a MERS, outras gripes, que não passavam para o bebê, para o feto, não aumentavam a complicação, né? Então, nos parece que ele não aumenta complicação nesse grupo, especificamente por ser gestante apenas. Doutora Gabriela, você me falava de um estudo, né? De um breve estudo que fala um pouquinho sobre isso, né? Você pode contar para a gente agora? Eu acho que é pertinente nesse momento da conversa. Na verdade, existe muito questionamento das pessoas, né? E nós, os pediatras, a Sociedade de Pediatria, está estudando por que as crianças são menos atingidas, no caso do SARS-CoV-2. Então, sabe-se que para ele ter ação nas células, principalmente pulmonares, ele precisa se ligar a um receptor, que é a enzima conversora da angiotensina 2. E aí viu-se que nas crianças, elas expressam menos essa enzima que tem que se ligar ao coronavírus. E também, recentemente, saiu um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando que os asmáticos, os atópicos, né, pessoas que têm bronquite, especialmente as crianças, foram estudadas, e também foi visto que nas grávidas, o estado hormonal em que elas se encontram, elas também expressam menos essa enzima ligadora do SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Então, dessa maneira que a gente está percebendo que tanto as gestantes quanto as crianças estão mais protegidas, né? Tá certo, então. E como o doutor Matheus falava, né, certamente, né, doutor, quando nós tivermos uma gestação, os 9 meses de pandemia, nós teremos estudos relacionados às nossas gestantes e também aos bebês. Bom, doutor, e como que está sendo em Concórdia, né? A gente vê aí os casos aumentarem, né? Agora deu uma certa reduzida, né, num pico mais elevado que nós já tivemos, mas ainda é muito perigoso toda essa situação que estamos enfrentando, né? Fica o alerta. Mas como que foi esse primeiro trimestre, enfim, esses últimos 90 dias quase que a gente já atingiu de pandemia? Como que estão as suas grávidas, as suas gestantes, doutor? Alguma já ficou infectada? Enfim, qual o cenário que você traz para a gente?
A gente tem próximo aqui, Concórdia, a agroindústria, que acaba aglomerando mais as pessoas, mas principalmente a maior empresa que a gente tem aqui na nossa cidade, ela afastou as grávidas, então conseguiu deixar esse público em casa, mas às vezes o familiar da pessoa continua trabalhando. Então já tivemos casos, eu já tive caso de gestante que internou, mas que teve uma boa evolução, não precisou ir para UTI, não precisou de ventilação mecânica, de nenhum suporte a mais, né? Então, não tem uma evidência científica, por enquanto, de que possa aumentar a chance de abortamento, de restrição de crescimento e óbito fetal nesses bebês, né? Então, acho que a pergunta era essa, né? E sim, sim, com certeza, doutor Matheus, é isso mesmo. Bom, já temos uma boa notícia, não é? Que bom que a gente está com esse reflexo, ou enfim, que os reflexos da Covid na nossa região, em relação às nossas grávidas, em relação às crianças, está dessa forma. Bom, mas em caso delas se contaminarem, doutor Matheus, né? Talvez qual seria a fase que te preocuparia mais? No comecinho da gestação ou mais no final? No final, tem essa associação com parto prematuro, que tem os estudos que a gente tem por enquanto, né, estudos inicialmente lá na China, mostraram com população apenas chinesa, que eles já têm uma tendência maior a abreviar o nascimento até pela questão da cesariana. Lá é um país que tem uma quantidade grande disso. Não conseguiu se observar que a prematuridade seja muito precoce, assim. Então, o tempo médio da pessoa internar e ter o nascimento, por exemplo, comparando menos de 5 dias ou mais de 5 dias, não tem evidência significativa. Então, é difícil a gente falar se essa prematuridade está associada ao coronavírus ou outra condição que a gestante apresentava. Doutora, já que você falou sobre a questão do parto, né, eu já ouvi algumas informações, ou nós já buscamos artigos, enfim, que falavam que as mãezinhas seriam induzidas à cesariana por conta do coronavírus. Isso é verdade, doutor? A via de parto não interfere no coronavírus, não há uma indicação formal para fazer cesariana, não. A menos que a mãe esteja com dificuldade de ventilação, que a mãe esteja realmente muito grave, mas daquele estudo chinês, ainda falando um pouquinho, nessas cesarianas que foi feito, né, 80% das cesarianas é um estudo com 92 grávidas. Nessas 92 grávidas, 80% foi cesariana e não foi evidenciado no líquido amniótico, na placenta, nenhuma evidência do coronavírus nessas substâncias, né? Então, se imagina que se houver a transmissão, ela é pequena, né? Tem alguns outros relatos pequenos falando que poderia já o recém-nascido nascer e ter positivo Covid, mas o maior deles mostrou que teve 6 recém-nascidos logo nas primeiras horas de vida que tiveram teste positivo, mas não conseguiu se estabelecer se isso foi realmente antes, via transplacentária, na barriga, ou se foi isso nas primeiras horas de vida no hospital, né? Então, a gestante que tem o coronavírus, ela pode ter parto normal, é estimulado, é orientado ela ter o parto normal, isso vai facilitar ela ter amamentação também. A amamentação, ela é uma proteção para o feto, é uma proteção para hemorragia pós-parto, né? Então tem uma série de vantagens que ela pode ter também tendo parto e isso facilitando a própria amamentação dela. Eu até estava lendo também, doutores, que a própria amamentação, né, é uma forma de fazer com que a imunidade da criança, né, supere o vírus em caso de uma possível infecção, não é? Mas a gente vai falar sobre a amamentação daqui a pouquinho, tá certo? Eu quero saber agora sobre o momento do nascimento, doutor Matheus, porque as mãezinhas, elas se preparam muito para essa fase. Na verdade, elas se preparam, né, as gestantes se preparam para a gravidez inteira, não é, doutora Gabriela? Com você foi assim, comigo talvez também foi. Chá de bebê, né, envolvimento da família, compras das roupinhas da criança, enfim, há toda uma preparação, a questão de você poder sair mostrando a sua barriga, né, viver o momento da gravidez. E me parece que esse viver o momento da gravidez está um pouco restrito nessa fase.
Então, tem muitas grávidas realmente em distanciamento social, né? Afastadas de tudo para proteger-se e também proteger o bebê. Mas tem um momento crucial nisso tudo, que é a ida para o hospital, não é, doutor Matheus? É o momento do parto, que você quer a companhia de alguém, que você quer estar com a sua família, você gostaria de receber as visitas no quarto. O que está sendo permitido, o que não está sendo permitido, doutor Matheus? A gestante, ela tem direito a um acompanhante, isso é um direito da paciente, da parturiente, seja parto ou cesariana, e é permitido esse um acompanhante. De preferência que seja a mesma pessoa, que não fique trocando, às vezes a mãe, às vezes o marido da paciente ficar trocando ao longo do período do nascimento. Mas que essa pessoa única, né, acompanhante da paciente, acompanha ela tanto no momento do nascimento, como depois no seu parto, na recuperação. Não há uma indicação, a gente restringe um pouquinho a questão de visitas, né? Então, se a gente puder fazer a visita online nesse período, por videochamada, isso seria bem interessante que fosse feito, assim, né? Com a família, ter essa conscientização. Eu até tenho gestantes minhas que ganharam nenê recente, que a gente vê na publicação do WhatsApp, assim, ó, por favor, entre em contato comigo que eu faça uma chamada com a criança, mas não estamos recebendo visitas no momento, né? Então, a questão do irmãozinho vir no hospital para o contato, quanto mais a gente aglomerar a gente no quarto para visita, né, e se a gente puder postergar isso para mais para frente, ou, né, assim, quando estiver mais tranquilo, né, acho que a recomendação é evitar, né, um pouquinho a aglomeração, sim. Com relação a doulas e fotografia, ter o fotógrafo junto, também a gente está desencorajando isso, né, para diminuir realmente a quantidade de pessoas. Mas a presença do pai, ela é importante. A gestante pode escolher uma pessoa que vai acompanhar e vai dar o apoio que ela precisa, né? É bom saber, né? Assim a gente pode acalmar as nossas gestantes que estão nos assistindo. E já quero aproveitar aqui, doutores, para lembrar essas pessoas, né? Essas dezenas de pessoas que estão conectadas conosco, que nós temos o primeiro curso online da Unimed, Unibaby, para gestantes e pais, que será não na próxima semana, na outra semana, e será totalmente online. Então, os inscritos podem buscar aqui nas redes sociais o link de inscrição e você terá aí 4 noites de treinamento para ser mamãe, ser papai. Muitos dos profissionais cooperados participam do Unibaby, então você que ainda não sabia disso, corre fazer a sua inscrição. Tudo bem aí com vocês, doutor Matheus e doutora Gabriela? Bem. Ótimo, que bom. Vamos seguindo o nosso papo, a nossa conversa aqui e vamos abrir para perguntas. As pessoas que estão nos vendo, se tiverem dúvidas ou perguntas, agora você pode começar a fazer seu questionamento para os nossos médicos. Doutora Gabriela, queremos ouvir você um pouquinho também. As mãezinhas, elas fazem a primeira consulta, né, com o pediatra antes do bebê nascer, né? É uma primeira avaliação. E você está lá no parto nesse momento, cuidando dessa criança, enfim, vendo essa questão do coronavírus também. Conta um pouquinho do que você está vivendo hoje, né, nessa sua realidade, doutora Gabriela. Eu acho que hoje, dentro do que o doutor Matheus já comentou, o que está restringindo, que mudou um pouquinho, é essa presença de muitos familiares que não está sendo possível nesse momento, principalmente aqui na nossa região, onde a gente está tendo muitos casos, agora começou a acalmar um pouquinho. Então, o pai geralmente vai estar presente ali na hora do nascimento, né? O pai vai permanecer de máscara o tempo todo, inclusive no quarto, para auxiliar a mãe. Então, esse acompanhante que vai estar com a gestante, ele também tem que manter proteção 24 horas, né? A nossa equipe, junto com a enfermagem, está tendo todos os cuidados, né? Com EPIs, com máscara, óculos, uso de luvas, até a própria gestante, durante o parto, a cesárea, ela permanece de máscara também, né? E como o doutor Matheus falou ali, puxando um pouquinho o aleitamento materno, que foi comentado, então, também não há evidência nos estudos, não foi encontrado o coronavírus no leite materno. Então, a gente está encorajando, a gente não é proibida a amamentação, mesmo numa mãe suspeita ou numa mãe confirmada, ela deve amamentar,
com todos os cuidados. Ela vai usar máscara, ela vai lavar as mãos com frequência, né? E se for uma mãe especialmente muito suspeita ou confirmada, o orientado é o berço do bebê, ele vai ficar afastado da mãe no período que ele não está mamando. Então, vai ficar em torno de 1,5 m até 2 metros, é o mais indicado, né? Que fique afastado da mãe, que ele venha perto da mãe para ser amamentado. A mãe vai amamentar com máscara, fazer lavagem das mãos, mas a gente está estimulando muito ainda o leite materno pelos benefícios de melhorar a imunidade do bebê, né? Criar o vínculo da mãe com o bebê. Então, o leite materno, que acho que é uma dúvida que muitas mãezinhas talvez tenham, pensando, se eu for suspeita, se eu tiver uma tosse, uma gripe, talvez eu não possa amamentar, mas isso a gente está permitindo com todos os cuidados, né? Tem muitos mais benefícios, né, se a gente colocar na balança, de a criança receber o leite materno do que não recebê-lo, né? É um remédio, né? É um remédio natural, aí é tudo que... Sim. Pode falar, doutor Matheus. Só complementando, que assim, a gente encoraja a mãe, mas caso a mãe esteja, por exemplo, digamos, uma insuficiência respiratória, com um quadro grave, com uma tosse muito intensa, né, também, além disso tudo que a doutora Gabriela falou, a higiene das superfícies, e poderia, né, assim, para ter o contato antes de amamentar, lavar o seio, né, procurar lavar as mãos, manter o uso da máscara também antes de amamentar, mas caso não seja possível a mãe amamentar, ela pode também usar a maquininha que faz ordenha, né? Então lavar bem, higienizar a superfície disso, e uma outra pessoa que está assintomática pode oferecer o leite materno também para essa criança. Então existe também a possibilidade de a gente fazer a amamentação com o leite materno, mas tendo uma pessoa, digamos, o pai que está assintomático. Então ele ajuda na hora da coleta, da ordenha do leite, e ele pode fazer essa assessoria e se sentir um pouquinho ajudante também para nutrir esse bebê. Foram muitas adaptações, né, que foram necessárias e talvez vocês também estudaram muito para que nesses últimos dias ou nessas últimas semanas todo esse cuidado, essa proteção fosse garantida às mamães e aos bebês. Acredito que vocês também não descansaram muito nessa fase não, né, doutores? Eu acho que o pessoal está fazendo mais filho agora. A impressão é que a quarentena está fazendo bem para essa parte de natalidade, sim. O público de gestantes, ele deve continuar tendo o atendimento, as consultas de pré-natal. Em algumas situações, a gente pode até aumentar um pouquinho o espaçamento entre as consultas, não precisar ser a cada 4 semanas, tal, a gente conseguir estender um pouquinho esse período de acompanhamento. Até tem um protocolo americano que recomenda 7 consultas, entre consultas e avaliações de exames, e que se sugere que a paciente que puder, que tiver a condição para isso, que ela possa diminuir o número de visitas para assistência médica. Então, que ela pudesse fazer, no dia que ela vai na consulta, ela já fazer a consulta, já fazer o exame de ultrassom, já fazer o exame laboratorial. Então, acrescentar isso, uma exposição, é um dia que ela vai sair de casa com todos os cuidados. Não ter um dia para o ultrassom, outro dia para o exame de laboratório, e se ela puder alongar isso, às vezes alguma consulta que não é tão urgente, isso é encorajado também, desde que isso não traga prejuízos no acompanhamento do pré-natal. Claro que grávidas de alto risco vão ter que ter uma supervisão maior, né? Mas dependendo da orientação do profissional e de como tiver aquela gestação, existe sim a possibilidade de a gente espaçar um pouquinho mais essas consultas. Perfeito. Temos uma pergunta da Marcela Campos, que diz o seguinte: boa noite. Gostaria de saber sobre os cuidados com o recém-nascido. Se mudou algo na rotina da maternidade com relação ao contato com os outros recém-nascidos? É uma ótima pergunta. Também gostaria de saber sobre o uso do escudo facial para o recém-nascido durante a circulação no hospital. Na verdade, Marcela, esses cuidados, assim, do recém-nascido, cada quarto vai ter ou o recém-nascido com a sua mãe, ou no máximo 2 gestantes, cada uma com o seu recém-nascido, né? Então, esse distanciamento em torno de 1,5 m, a gente consegue ter entre os bebês, tá? Eles não vão ter esse contato. Na hora do banho também, a pessoal da enfermagem está fazendo o banho um pouco mais com calma, né?
trazendo os bebês bem com espaçamento, né, que é um horário que daí junta mais recém-nascidos, e também até, em alguns momentos, dependendo se é um dia que nasceu muitos bebês, eles não estão permitindo até, não traz vários pais para acompanhar, então vem um pai, assiste um banho, depois que esse pai sai, daí vem outro bebê com o pai, assiste o banho, que às vezes aglomerava os pais no momento do banho, porque o pai geralmente vai junto, é convidado aí junto na hora do banho, até para aprender como fazer isso em casa. Que às vezes, se for cesariana, a mãe ainda vai estar com os pontos, ainda não está caminhando, e o pai que fazia esse processo. Então, está tendo esse espaçamento na hora do banho, e nos quartos, a distância entre os bebês é bastante segura. Então, o que o hospital está recomendando para a gestante e para o acompanhante é a máscara durante 24 horas, mas a máscara, nariz e boca, né? As máscaras faciais, né? Que você fez a pergunta ali do escudo, então, nem nós, profissional de saúde, a princípio a gente usa quando vai na ala dos pacientes suspeitos ou pacientes em tratamento, a gente não está usando no dia a dia da maternidade. E falando-se de recém-nascido e também já de crianças até 2 anos, a gente recomenda, eles não são obrigatórios usar máscara, né? Então, às vezes, eu oriento as mães que se elas vão fazer vacina, às vezes no recém-nascido, é um lugar que às vezes tem mais gente lá no posto de saúde, elas podem ter como opção colocar um paninho de boca, assim, para proteger o nenê. Mas a máscara em si, até os 2 anos, ela não está obrigatória. Tá? Então, no escudo também a gente não usa no recém-nascido, tá? Eu até, assim, curiosamente, tive uma paciente no consultório, que ela tem 9 meses, e a mãe adaptou um escudo, ela trouxe com um chapéuzinho, e ela costurou um escudo para não botar máscara no bebê. Então, a gente achou bastante bonitinho, assim, mas não é de hábito o escudo para o nenê, e a máscara não é obrigatória até os 2 anos, pelo risco de sufocamento. Ótima resposta, doutora Gabriela. Você quer complementar algo sobre isso, doutor Matheus? Não? Tá Perfeito? Vamos seguir, então. Doutora Gabriela, ainda sobre a amamentação, eu gostaria de entender, né, um pouquinho mais sobre essa questão da Covid e a amamentação. Enfim, você já passou algumas dicas, mas quais seriam, né, até para as pessoas que estão entrando nesse momento, quais seriam as principais dúvidas das mamães em relação à amamentação nesse período de Covid? Eu acho que o que mais perturba mesmo é essa dúvida que se tiver algum sintoma, ou às vezes o que a gente está vendo também é que essa gestante ela está assintomática e ela pode ter tido contato com alguém suspeito, né? E ela esteja com medo, que se ela pode estar no período que ainda não está com sintomas, se ela pode transmitir para o nenê. Então, acho que o que a gente pode tranquilizar as gestantes aqui, como obstetra e pediatra, é dizer para elas que a amamentação, ela vai acontecer, mesmo naquela gestante que é confirmada ou que é suspeita, elas estão assim, autorizadas, tá? Porque o benefício de criar o vínculo da mãe com o bebê, né? O leite materno, ele melhora a imunidade do bebê, então vai fazer com que o bebê esteja melhor protegido para não ter contato com essa nova infecção, essa nova doença, né? Então, eu acho que o benefício realmente da amamentação é enorme, e nós, como pediatras, vamos continuar estimulando essa amamentação, né? Muitas vezes, se a mãe está receosa de amamentar, tem essa possibilidade que o doutor Matheus falou de fazer ordenha e uma outra pessoa oferecendo a mamadeira, até ela estar segura para amamentar, mas o que a gente está recomendando hoje é continuar a amamentação com máscara, higienização das mãos, né? E poder amamentar, sim. Tá? E o leite materno, ele não existe muito aquela história que o pessoal fica um pouquinho preocupado se o leite é fraco, se existe leite fraco. Então, existem algumas mães que não produzem uma quantidade adequada, mas a qualidade do leite materno, ela é igual, ela vai ser rica em vitaminas, em anticorpos e principalmente em ferro. Então, também vai proteger essa criança de ter uma anemia e de ficar menos doente depois na vida escolar, pré-escolar, né? Muito bem. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Tivemos um pequeno corte da internet aqui, mas voltou a funcionar. Bom, vamos lá então. Doutor Matheus, de forma geral, então, quais são as dicas para que as nossas gestantes estejam protegidas da Covid-19? Lavar as mãos frequentemente, né? Então evitar
o contato com objetos que podem estar contaminados, a recomendação de usar máscara mesmo nas pessoas assintomáticas, né? Então, quando for sair de casa, usar máscara o tempo integral, procurar não contaminar a máscara, não colocar a mão na máscara, né? Então, sempre a máscara deve ser tirada por trás, né? Então, se contaminar a máscara, o ideal é que troque ela, né? Mas cuidados, caso não haja a água e sabonete, usar o álcool gel, né? Então, os cuidados normais que a gestante deve ter, não há uma recomendação específica. Se no trabalho dela houver a possibilidade dela diminuir o contato com outras pessoas e aglomeração, ela é estimulada a fazer isso, os empregadores, se possível, terem esse cuidado também. Então, o distanciamento de outras pessoas, eu acho que é fundamental também, essa parte do distanciamento social, né? E esse distanciamento está funcionando muito bem, não é, doutores? A gente recebeu agora há pouco tempo também aqui na Unimed outro pediatra, o doutor Celso Merlo, né, doutora Gabriela, e outros médicos também, que até recebemos a presença do doutor Cristiano Coifender, que passou pela Covid-19, ele e a esposa, ele nos contou ao vivo aqui que as crianças não pegaram, né? Enfim, ele não fez teste com as crianças, mas aparentemente elas não tiveram nada, então foram relatos importantíssimos. O doutor Celso colocou para nós aqui sobre esse distanciamento ter afastado especialmente todas as outras patologias das nossas crianças. Sim. Isso é incomum, não é, doutora Gabriela, num tempo em que a gente entra em outono, em inverno, e que os consultórios estão extremamente cheios. Gostaria que você falasse sobre isso também. Eu acho que, especialmente para as crianças, o distanciamento social está funcionando. E não só para o coronavírus, né? Seria uma época de outono e inverno, e os asmáticos, os pacientes que têm bronquite, nossos consultórios estariam lotados, e mesmo de pacientes com febre, porque eles estariam nas escolas compartilhando vírus. E a gente está vendo que nossos consultórios estão com a diminuição do movimento dessas crianças doentes, né? A maioria está muito bem em casa, de não estar vindo criança atacada de bronquite, de asma, porque, na verdade, como eles estão em casa, eles não estão expostos a essas mudanças de temperatura, eles não saem de manhã no frio para ir para a escola. Então, acho que todos esses fatores, realmente, o que o doutor Celso colocou, é uma verdadeira. Em todos os consultórios dos pediatras, houve uma diminuição das crianças doentes, né? E eu acho que, complementando aquela questão ali dos cuidados da gestante, da puérpera, uma coisa que eu friso bastante para as famílias, quando eles vêm fazer a consulta comigo, a consulta no pré-natal, é que quando eles chegam em casa, o pai tem geralmente ou 5 ou 15 dias de licença, né, quando o bebê nasce. E que ele vai começar a ir para fora trabalhar, né, ter uma vida mais normal, e a mãe vai ficar em casa com o bebê. Então, também esse pai, quando ele chegar do trabalho, ele tem que ter o cuidado de tirar o sapato, deixar para fora de casa, ir direto para o banho, né? Separar essa roupa que ele estava usando fora de casa da roupa da família para lavar. Então, ele vai direto para o banho, né? Fazer uma higienização para depois ele ter contato com esse recém-nascido, que é uma coisa que às vezes acaba passando despercebida, e essa pessoa que saiu de casa para trabalhar, que está circulando, ela pode estar assintomática e acabar trazendo o vírus para casa. Então, isso é um cuidado também para os papais lembrarem depois. Perfeito, doutora Gabriela, obrigada por ter lembrado disso, né? E você já respondeu a nossa próxima pergunta, que traria, então, quais esses cuidados gerais, né, que a família deve ter com esses pequenos, porque o bebê nasce, muda toda uma rotina em casa, e agora ainda tem a Covid-19 para contribuir, né, ou atrapalhar, na verdade. Então, são cuidados essenciais, né, já que é só talvez o marido que esteja frequentando a casa, no máximo a mãe, né, de um dos dois, enfim, é importante não trazer esse vírus para casa. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de contribuir dentro dessa questão da proteção dos bebês que estão em casa e da mãezinha que passou, né, pela gestação? Até porque, doutor Matheus, pelos artigos que eu li, né, nessa semana, alguns afirmam que as mães, elas podem estar suscetíveis, talvez, à baixa da imunidade um pouquinho depois que o bebê nasce. Isso é real? É um período, hormonalmente falando, assim, de maior transformação. A gravidez demorou 9 meses para chegar ao final, e a transformação hormonal ela foi mais gradual. Quando tem o puerpério,
tudo tem que voltar para o lugar muito rápido. Então, em 40 dias, a gente já vai ter o útero praticamente do tamanho que ele está. A parte respiratória da gestante vai mudar. Então, na gravidez, a gente tem como adaptação fisiológica, como quando a barriga cresce, que o bebê está maior, a gente precisa ventilar com uma frequência respiratória um pouquinho maior. Então, a grávida tem um pouquinho de falta de ar no final da gravidez. E até no puerpério, ela sente um pouquinho essa questão da ventilação. Ela consegue, quando o útero volta para o seu lugar, as alças do intestino estão lá atrás e elas vêm para frente um pouquinho e fica um pouco estufada ali no comecinho. E o diafragma, ele estava apoiado sobre o bebê praticamente, né? Assim, teve um tempo de adaptação para isso. Então, como acontece essa diminuição do volume uterino, ele faz com que você tenha uma ventilação, uma respiração mais profunda, né? Então, a frequência respiratória muda, as adaptações da respiração são mais pronunciadas, mais rápidas, ali, principalmente nos primeiros 10 dias. É comum a gente observar também, às vezes, até alguma dorzinha nas costas, tal, na gestante. Quando eu respiro tá diferente, estou com um pouco mais de falta de ar nesse período do puerpério, pelas adaptações e diminuição do volume do útero, realmente, né? Então, talvez ela sinta um pouquinho mais de sintomas respiratórios. Quanto a sintomas que a gente tem observado nas gestantes, eles não são tão pronunciados, assim, são sintomas um pouquinho mais leves. A febre, ela acontece em torno de 60% das vezes, e a gripe 30%, né? Então, e a gripe não, a tosse 30% e a febre 60%. Então, a maioria dos gestantes, assim como a gente vê na população geral, 81% vão ser assintomáticas. As 15% vão ter algum sintoma. E dessas 15%, os sintomas são muito brandos. Nem toda gestante desses 15% e 5% do total, então 81% vai ser praticamente nenhum sintoma e vai ter uma resolução espontânea. 15% desse grupo, de 15% a 19%, ele vai ter algum grau de acometimento que necessita internação. E algum cuidado de anticoagulante, né? Tem a fase que pode aumentar a questão da coagulação da COVID também, que seria a segunda fase. E 5% desse grupo total, ele pode precisar de intubação, de ventilação, de oxigênio suplementar. Mas da sintomática, esses 15% que eu estou falando, mesmo nesses 15%, a febre ela só está presente em 60% dos casos, né? Então, a tosse ela está presente em 30% dos casos. Então, a gestante tem um pouco de linfocitose, linfopenia, ela tem os linfócitos mais baixos nesse período do COVID também, em 70%. Então, talvez essa imunidade mais baixa, né, a gente já ouviu casos de outros colegas falando, acho que até o Dr. Cristiano comentou da fase primeiro mais pulmonar, depois uma fase mais pró-coagulante, né, e o nosso corpo rejeitando e tentando nos defender, liberando mediadores de inflamação para tentar combater o coronavírus, e aí isso provocar também essa cascata inflamatória, provocar trombose, provocar eventos vasculares também que podem ser danosos para o pulmão, né? Então, trombose das veias. Acaba que o nosso organismo, né, nos prejudica nesse momento de defesa. Um pouquinho mais baixa, elas têm uma resposta a essa segunda fase do Covid um pouco mais amena, né? Então, e elas não teriam, a gente não vê calcificação de placenta, a gente não está vendo infarto placentário, não é uma coisa que está sendo descrita, né? Então, que a gente vê em outros quadros infecciosos, por exemplo, uma toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, a gente vê no Zika vírus a microcefalia, né? Então a gente vê alterações fetais que a gente ou até calcificações de placenta, a gente vê alterações que no COVID, por enquanto, a gente não está observando nada característico disso. Assim. O neném não tem tido restrição de crescimento, não estamos vendo alteração da placenta. A placenta ela está nutrindo o bebê independente da condição da mãe de ter o coronavírus. Né? Coronavírus ou não. Doutor, essas questões que você coloca aqui para a gente ao vivo são relacionadas à medicina fetal, né? Sim. A essa especialidade que você possui, né? Eu quero citar aqui também, pessoal, que o doutor Matheus é especializado de 3 formas diferentes, não é, doutor?
E isso traz para as mamães, para as gestantes, uma segurança também. Doutor, sobre a medicina fetal, você consegue avaliar as condições do bebê ainda dentro da barriga da mãe? É isso que É você uma, está me falando, né? Isso que você está tentando nos explicar, que você não vê ainda a mudança, né? Esses sinais, isso tudo é estudado ainda dentro da barriga da gestante, né? Isso. O feto ele é considerado um paciente também, né? Então, assim como existe a medicina da gestante, a medicina da criança depois que nasceu, existe a medicina do feto. E essa especialidade, ela é feita por especialistas em ginecologia e obstetrícia. Então, a gente precisa fazer a residência de ginecologia e obstetrícia, são profissionais obstetras que vão se especializar ainda mais utilizando da tecnologia, então ultrassom em ginecologia e obstetrícia, aparelhos com uma tecnologia boa para que a gente consiga fazer um bom exame clínico do bebê. Então a gente vai examinar todos os detalhes que o bebê tem em cada momento da gravidez, podendo atuar nesse feto de forma preventiva, no feto e na gestação como um todo. Podemos identificar, por exemplo, um risco de prematuridade, um risco aumentado para hipertensão, e identificando esses riscos, fazer uma prevenção, uma profilaxia com progesterona ou com remédio aspirina para prevenção de hipertensão, e a mãe não desenvolver uma condição mais desfavorável, que a gente tem a hipertensão e a prematuridade como os principais problemas, assim, digamos, das gravidezes, e até isso aumentando a chance de prematuridade. A gente vai usar a UTI, a criança não vai para casa junto com a mãe. Podemos rastrear síndromes genéticas, então um bebê que tem algumas características que pode aumentar síndrome de Down, ou algum detalhe que a gente possa tranquilizar a gestante que aquele bebê está bem. Também podemos operar o feto, né? Então, se a gente identificar, por exemplo, e todas as gestantes devem usar o ácido fólico, para principalmente defeitos do fechamento da cabecinha e da coluna. Se faltar o ácido fólico e também multifatorial, o bebê não conseguir fechar a sua coluna, né, tiver um defeito, uma espinha bífida aberta, que a gente chama, a gente pode fazer a cirurgia no feto de 18 a 26 semanas de gestação. Então, é importante que a gente identifique esse problema do feto lá com 12 semanas, 13 semanas, no morfológico do primeiro trimestre. Se a gente operar essa criança antes dela nascer, na vida fetal, enquanto ele ainda movimenta as pernas, ele ainda tem movimento de membros, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dessa criança, e ele vai continuar mantendo esse movimento de perna. Vai diminuir a chance de colocar válvula na cabeça, que pode fazer hidrocefalia até por escorrer o líquor, e a medula fica um pouquinho mais comprimida. Se a gente deixar para operar só depois, esses fetos, eles têm uma chance de caminhar muito menor. Então, a gente pode intervir no feto pensando numa melhor qualidade de vida dele, né? Então, pensando que a gente quer levar ele para casa, de preferência sem nenhum problema, sem um defeito, mas se houver alguma condição que a gente puder tratar, e a medicina fetal e a cirurgia fetal também, ela está aí para trazer possibilidade de tratamento ou de diminuição de alguma comorbidade que aquele feto tenha, né? Então, tem coisas que a gente vai intervir, outras que a gente só vai orientar. Por exemplo, um defeito de uma fenda do lábio, né? Então, a gente vai identificar isso talvez com 22 semanas, né? Então, a criança tem um defeitinho do lábio que ela não vai operar na gravidez, isso não vai trazer complicações graves para ela, mas ela pode, com 2, 3 meses de vida, fazer uma cirurgia que ela vai corrigir e aquele defeito some. Mas o fato da mãe estar preparada com essa informação ainda na gestação faz toda a diferença, né, doutor Matheus e doutora Gabriela? Eu tô percebendo muita tecnologia, né, em favor da obstetrícia, da ginecologia. Parabéns por esse trabalho, por esse cuidado. E desculpa te interromper, né, doutor Matheus, trazendo então para o assunto da Covid, né, não está se percebendo comorbidades, como vocês chamam, devido ao coronavírus nesses fetos, né, através da medicina fetal, o que é um fator positivo. Não precisamos de estudo, né, doutor, mais prolongado para dizer que as nossas gestantes estão, de certa forma, seguras em relação aos seus fetos. Isso. Interessante. Temos uma pergunta para a doutora Gabriela, eu quero fazer aqui. Foge um pouquinho do nosso tema, mas eu acho que é importante nós respondermos. É da Daniela Paduan, e ela diz o seguinte: boa noite. Em relação às crianças cardiopatas precisarem ir para o hospital, como fazer? Pois elas são de risco, né? E uma gripinha leva para a UTI, imagina um Covid, né? É o comentário dessa mãe. Minha filha
é cardiopata, mas eu rezo, né, oro para não pegar nem resfriado nesse período. Então, é um receio de levar ao hospital, doutora Gabriela. O que você pode comentar sobre isso? Em geral, nos adultos, as pessoas com problema cardíaco são consideradas de risco para o coronavírus. Nas crianças, a gente está vendo que a maioria das cardiopatias leves, né, porque a gente tem muitas cardiopatias simples do bebê, que seriam as CIVs, a CIA, que são muito comuns os bebês nascerem com essas cardiopatias, mas são coisas que não interferem na dinâmica cardíaca e pulmonar desse bebê, no dia a dia, né? Se ele pegar uma gripe, um resfriado, o risco desse bebê é o mesmo de uma criança normal, saudável, que não tem um problema. No caso das cardiopatias, que são um pouco mais complexas, uma criança que fez uma cirurgia cardíaca, ou que ela tem uma cardiopatia que a gente considera cianótica, é aquela criança que ela tem a pele um pouquinho mais arroxeada, as extremidades, as unhas arroxeadas. Então, claro que provavelmente a filha da Daniela, ela acompanha com o pediatra ou com uma cardiologista pediátrica, né? E no caso de uma gripe, um resfriado, teve uma tosse, começou com uma febre, eu acho que nesse primeiro momento dá para procurar o seu pediatra, né? Levar a criança para o pediatra, para que o pediatra veja se tem sinais de insuficiência respiratória, se a criança tá com a cor da pele normal, porque já vai conhecer essa criança desde pequenininho. Então, acho que o pediatra da criança é o melhor profissional para avaliar nesse momento. Claro que se for no final de semana, não tem como avaliar, ela pode levar até o hospital, né? Hoje o hospital, ele está separando as pessoas que têm suspeita de coronavírus daqueles que têm um quadro de outras doenças. Então, acho que nas crianças eles estão tendo bastante cuidado, assim. Tá? Então, se for no momento que ela não possa levar ao pediatra, eu acho que daí deve levar ao hospital sim, principalmente se perceber uma febre persistente e uma dificuldade respiratória. Se vê que a criança está respirando com mais dificuldade, que está respirando mais rápido, porque a criança cansada, a frequência respiratória aumenta. Então, ela tem que ser avaliada, seja por o clínico geral ou pelo pediatra. Mas no dia a dia, nós temos muitos cardiopatas, e eles também não estão sendo alvos do coronavírus, pelo mesmo motivo, provavelmente, das outras crianças. Perfeito, então. Doutores, eu quero agradecer a participação de vocês, né? Estamos há quase 1 hora ao vivo e conectados, e quero deixar nosso canal de comunicação aberto entre as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos ver nas próximas horas, porque a live fica, né, girando tanto no Facebook quanto no YouTube da Unimed em Concórdia. E se houver outras perguntas, pessoal, podem mandar, então, comentem para a gente, que essa dupla de doutores, como vocês colocam aqui, vão nos responder, vão nos ajudar. Combinado, doutores? Combinado. Eu queria acrescentar que nós somos 3. Ah, sua mãe, é verdade, a doutora Lourdes. Que faz a parte ginecológica. Então, eu tenho 11 anos de formado, a Gabriela tem 13 anos de formada, e a doutora Lourdes já está há mais de 30 anos aqui. Então, a minha mãe, ela tem o nosso nome, o Piccoli Clínica, ele vem dela e toda a credibilidade que ela nos transmite ao longo dos anos e a confiança que as pessoas têm na nossa marca e em tudo que ela fez pela gente até agora. Então, a gente, aqui na nossa clínica, a gente tem essa organização que é diferente o agendamento da gestante, que precisa todo mês ter a consulta, e a pessoa que vai fazer um preventivo, uma rotina ginecológica, ou precisa de algum tratamento até para poder engravidar, ou algum tratamento relacionado à menopausa, né? Então, a doutora Lourdes faz essa questão de acompanhamento ginecológico, né? Então, eu acompanho as grávidas e a parte de medicina fetal, de ultrassom, a doutora Gabriela a parte de pediatria. Então, sem esquecer de que são os dois aqui presentes, mas que a doutora Lourdes teve não está presente agora aqui, mas ela está sempre junto nos nossos pensamentos aqui. É verdade. Na live ela não pôde participar nessa ocasião, mas que a nossa clínica está aberta, se a gente puder acolher as pessoas da melhor forma possível, cada vez se especializando mais e podendo trazer melhores tecnologias, ferramentas e possibilidades de continuar atendendo as pessoas da forma como a minha mãe me ensinou, né? Assim, que é com carinho, com acolhimento e dessa forma que a gente tem trazido a nossa contribuição aqui para a sociedade. Né? Obrigado. Imagina, vocês são demais. A doutora Lourdes, ela é
como que diz, né? Ela é uma mãe muito exigente, uma super médica, tem história para contar na Unimed, uma grande cooperada, né? E tem muito orgulho desses filhos, né? É você, doutor Matheus, e tem também o seu irmão, que é administrador da clínica, né? O Lucas é administrador, ele é chefe de gastronomia e ele ainda Uau! é advogado, né? Então ele tem OAB, ele já tem alguns trabalhos assim, que ele faz nessa área também e faz comidas excelentes também, um excelente chefe gastronômico. Então ele tem várias qualidades, é nosso administrador aqui na questão da clínica também. Faltou qualquer material, ele que nos ajuda, nos assessora. Aí, vamos continuar. Obrigada, pessoal. Vamos deixar... Boa noite, doutor Matheus, doutora Gabriela. E eu quero aproveitar aqui para deixar um convite muito especial, você que está nos vendo, você que está nos assistindo. Olha só o recadinho aqui embaixo, ó. Atenção, gestantes e pais! Nosso curso Unibaby será online, então as inscrições estão abertas, tudo online nessa fase, né, pessoal? Extremamente online, não tem como ser diferente, né? Como eles falaram, nós precisamos proteger as nossas gestantes, os pais e também os bebês. Então, pessoal, o nosso curso Unibaby será online. Você que ainda não sabia disso, avisa, né? As gestantes que estão aí em fase de gestação, ou as mamães que acabaram de ter os seus bebês e não puderam participar de um curso para gestantes e pais. Então, o link está aqui nas nossas redes sociais, logo no topo das informações, principalmente do Facebook, você pode acessar e se inscrever. É gratuito e não precisa ser cliente Unimed. Toda a comunidade pode estar participando do curso para gestantes e pais Unibaby. Será não nesta semana próxima, na outra semana, tá certo? Então você pode se inscrever e pode participar. Os comentários aqui continuam interessantes. Muito obrigada pela participação de todos. Boa noite, então. Nos encontramos na próxima semana, ou melhor, na semana do Unibaby ao vivo para os papais e as mamães que estiverem conectados com a gente. Em breve nós voltamos com mais informações ao vivo aqui no Unimed, canal Unimed para você, no Facebook e também no YouTube. Boa noite a todos.